dia de chuva, um cara pede que a garota ao seu lado se afaste um pouco, já que ela está muito perto. Ela responde que fará caso ele responda sua pergunta. O que Shigure prefere, grande ou muito grande? Ele pergunta se não existe a opção pequeno. Então ela entende que Shoguri gosta deles pequenos, mas ele volta atrás e fala que gosta dos grandes. Ela pergunta sobre a altura. Pra ele é um tanto faz, mas volta atrás de novo e fala que gosta das mais baixinhas. A garota então diz que ele havia passado. No começo de julho, na escola, alguns garotos combinam de ir para o karaokê e perguntam se Kurimoto não teria interesse em ir com eles. Ele recusa, já que quer aproveitar o seu tempo livre para ler. Enquanto saía, os garotos comentam que ele nunca saía com eles quando era convidado, e que ele é um cara bem difícil de se aproximar. Enquanto caminhava, Kurimoto reflete que gosta desse clima que fica quando chove, já que tudo fica bem silencioso. Porém, ele lembra que acabou deixando a novel que estava lendo na sala. Voltando lá, espera que a porta esteja aberta, e quando abre a porta, vê uma garota com fones de ouvido e lendo alguma coisa. Se aproximando, nota que ela lia a sua novel. Percebe também que ela não o escutaria, então vai para frente do seu rosto. Ela acaba se assustando e pergunta se poderia ajudá-lo. Ele fala que aquele era o seu livro. Ela continua sem escutar direito e ele a lembra de tirar o fone. Novamente, ele fala que esse é o seu livro. Ela pede apenas um tempinho, já que estava quase terminando de ler. Kurimoto fica confuso, mas permite e ela agradece. Enquanto Kurimoto mexe no celular, ela prossegue com a sua leitura. Enquanto olha o celular, ele reflete que a situação está bem estranha. Essa garota parece ser do mesmo ano que ele, mas Kurimoto não consegue reconhecer ela de nenhum lugar. Ela termina sua leitura e se desculpa pela demora. Kurimoto pergunta o que achou e ela diz que tinha sido incrível. Para ela, o cenário é único, os personagens são cheios de personalidade. O ritmo da obra mantinha o suspense e o plot twist do final deixou ela completamente surpresa. Mas quando ela ia comentando sobre esse final, Kurimoto tampa sua boca e fala que estava nessa parte e pede que ela não dê spoiler. Se fizer isso, ele ficará furioso. Ela acha que essa atitude dele foi bem ousada e acha que o assunto deveria ser a falta de senso de espaço social que ele possui. Mas Kurimoto acha hipócrita isso vindo da garota sem absolutamente nenhum senso de ética. Dar spoiler sobre algo é um pecado mortal e imperdoável. O coração dele quase parou quando ela quase roubou o melhor momento do livro. Ela fala que os dois não possuem muito senso. Ele percebe que não sabe seu nome e pergunta. Ela diz que seu nome é Shina Ringo. Ele se apresenta e fala que seu nome é Kurimoto Shigure. Ela presta atenção em seu nome e pergunta se seu nome Shigure era parecido com o nome da banda Ling Tosai Shigure. Ele explica que Shi era de um poema e seu símbolo era de um crepúsculo. Ela acha esse nome também legal. Shina continua fazendo referências a bandas, mas Kurimoto garante que não é nada disso. Ele pergunta se ela fazia parte de alguma banda, tipo o clube de música, e Shina nega. A escola não havia nada disso, e mesmo se tivesse, ela não se juntaria, porque o clube que ela realmente pertence é a Sociedade dos Apreciadores do Rock Depressivo. Kurimoto acha que ela acabou de inventar esse nome, já que nunca ouviu falar disso. Shina diz que é a única membro desse clube, e como esse gênero é bastante nichado, é natural que ele nunca tenha escutado sobre isso. Ela usa essa sala para suas atividades depois das aulas, a não ser que ele se torne o conhecedor assim como ela. Kurimoto fala que não precisava, já que ele estava familiarizado com isso. Ele sabe das bandas que ela fala, como o Psygroup 16G, Pessoas na Caixa, Os Novembros e até das bandas mais novas como Yohila. Ela fica bem surpresa, começa a olhar para ele, fala que estava vendo e pergunta se ele gostava de todos eles mesmo. Ela então fala que seu nome era Amamori Juna. Ele pensa em como o seu verdadeiro nome combina bastante com esse clima. Ele pergunta qual a música favorita dela da Psygroup 16. É um pouco difícil dela escolher uma. A dele era Seikatsu, e ela acha essa muito boa, e decide ir de Purple Moorcade, já que ela gosta da cor roxa. E sem perceber, eles ficam falando sobre música por muito tempo. Ele não sabia que ela gostava tanto de roxo e a Mamori diz que todos os acessórios dela são roxos. Kurimoto olha o relógio e percebe que já se passaram 30 minutos. Ele chama a Mamori para dizer algo. Ela se aproxima do seu rosto e diz que chamar ela pelo seu nome, Juna, estava bom. Ela também chama ele pelo seu nome. Ele se mostra bem nervoso. Juna fala que já está chamando ele pelo primeiro nome, além de que ela também gosta desse nome. Ele
Ele fala tá, mas ela diz que a resposta estava errada. Kurimoto então diz obrigado e Juna diz que a resposta continuava errada. Ficando vermelho, ele a chama pelo seu primeiro nome, o que realmente a deixa feliz. Ela fica mais perto e pergunta se ele gostava do nome dela. Ele diz que sim, ele gostava. Era um nome bonito, quando escrito, e soava bem. Ela olha pra ele, senta na cadeira e pede que ele não fale coisas como gostar e bonito tão naturalmente assim. Kurimoto fala que ela é a suja falando do mal lavado e a chama de senhorita sem emoções. Só um minutinho. Se você estiver gostando do vídeo, eu convido você a dar like e se inscrever nesse canal. Ela pergunta o que era. Ele diz o que e Juna pergunta o que ele ia dizendo antes dela o interromper. Kurimoto lembra e pergunta por que ela gostava de rock depressivo, já que esse gênero teve seus momentos na década passada. O gênero, quando surgiu, atingiu seu auge pelos anos 90 e fim dos anos 2000. Ainda nos dias de hoje, existem bandas com esse tipo de som, mas o rótulo de rock depressivo é praticamente um termo morto. Ele pergunta o que fez ela entrar nessa. Juna fica em silêncio, então Kurimoto fala que, no seu caso, a Yohila fez ele gostar de tudo isso. Ele conta que no terceiro ano do fundamental, durante o inverno, ele acabou procurando clipes pela internet e por acaso acabou conhecendo eles. Ele se apaixonou na hora. Kurimoto se lembra perfeitamente da carga de adrenalina que sentiu quando esteve naquele momento. A definição de Yohila é o rock depressivo para a nova geração, com letras sombrias, profundas e pessoais, acompanhadas de guitarras pesadas e com muita distorção. O seu vocal é melancólico e sussurrante, capaz de prover emoções brutais e sem avisos. Eles são uma banda indie, perspicaz e promissora com uma grande quantidade de fãs, principalmente pela internet. Letras, músicas, vocais, todos os detalhes são perfeitos para Kurimoto. A visão de mundo deles é sombria e por isso eles são capazes de tocar as pessoas tão profundamente. Observando atentamente tudo o que ele falou, Juna pergunta se ele gostava de verdade da Yohila. Kurimoto diz que sim, que ama eles. Ela propõe então um teste, um quiz da introdução das músicas da Yohila. Se ele acertasse todos, ela aceitará que os sentimentos dele por essa banda são verdadeiros. Com a sua guitarra, ela começa a tocar a introdução de uma música. Kurimoto observa atentamente a forma com a qual ela tocava essa música. Ele fala o nome dela e Juna diz que estava correto, mas que isso era apenas um aquecimento e volta a tocar uma nova introdução. Kurimoto não consegue acreditar que ambos possuem a mesma idade, já que ela é uma garota incrível na guitarra. Ela pergunta se ele reconhecia essa introdução e mais uma vez ele responde e acerta. Kurimoto se pergunta quem realmente era ela. Juna toca mais uma introdução. Ele fala o nome da música e ela diz que estava correto. Juna então testa o seu conhecimento nas faixas que não eram simples. Ela toca a música e Kurimoto fala o nome dela. Juna mais uma vez diz que estava correto. Por último, ela vai tocar uma faixa B de um álbum inédito. Até mesmo para um fã, isso seria bastante difícil. Ela começa a tocar a música e Kurimoto fala o nome. Ela acha Kurimoto impressionante. Ela realmente subestimou ele. No fundo, ela realmente achou que ele não iria acertar todas. Mas ao mesmo tempo, Kurimoto começa a suspeitar quem ela realmente pode ser. Juna fala que ficou impressionada que ele realmente escuta todas essas músicas. Ele a encara e na hora que ele ia perguntar quem a Juna era, o relógio começa a apitar. Olhando o horário, Juna diz que já precisava ir. Ela começa a arrumar suas coisas, mas Kurimoto sente no fundo que precisava falar alguma coisa. Ele pede que ela espere e pergunta se eles podiam trocar informações de contato. Ele gostaria mais de conversar com ela, não apenas sobre música, mas também sobre livros. Além de que quando ele terminar de ler a novel, ele gostaria da opinião dela. Porém, Juna se desculpa e fala que não usa o Line. Kurimoto, meio desconcertado, diz que estava tudo bem. Indo em direção à porta, enquanto a chuva cai do lado de fora, ela o chama pelo nome e fala até mais. Enquanto olha para ele, Juna se retira, enquanto Kurimoto observa ela indo embora. Kurimoto começa a refletir e pensar se essa história de dizer que não usa Line foi um jeito de dar um fora nele, uma rejeição clássica, mas ele também pensa no jeito que ela falou com ele no final. Era como se ela quisesse conversar com ele de novo, e pensa como ela é uma garota confusa. Enquanto as notas da guitarra dela tomam conta dele, ele se encontra desejando que no dia seguinte chovesse de novo. Se lhe perguntasse se ele gostava de chuva, ele diria que não possui sentimentos muito fortes por esse assunto, mas essa é a história de como ele acabou se apaixonando perdidamente por essa garota.